Fala, fisioterapeutas! Hoje nós vamos falar de pontos gatilhos miofaciais. É uma intervenção, ou é uma condição, como a gente pode dizer, que muitas vezes está relacionada com um sintoma doloroso do nosso paciente. E nas síndromes dolorosas miofaciais ele está presente. Muitas vezes a gente utiliza para um diagnóstico diferencial, utiliza para um raciocínio clínico, uma abordagem por modificação de sintomas e também utiliza como técnica de tratamento. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. E, claro, divulgue nosso conteúdo, compartilhe nosso conteúdo e também não deixe de mandar sua dúvida. Como eu sempre digo aqui, a sua dúvida ela pode ser um conteúdo novo e também pode ajudar muita gente. Vamos lá para o conteúdo. Esse é um assunto muito legal da gente conversar, até porque ele é um assunto um pouco divergente, Divergente no sentido dos mecanismos de ação, na identificação do que é realmente um ponto gatilho, ou quando um ponto gatilho ele é relevante ou não para o tratamento do paciente, ou até mesmo para a avaliação do paciente, ou como quando ele é relevante de acordo com os sintomas do paciente. Por ser divergente, os mecanismos de ação de um ponto gatilho miofacial, eles são um pouco difíceis da gente encontrar realmente na literatura o real mecanismo. Uns dizem, mas isso já é um conceito bem antigo, sobre uma pressão isquêmica, que devido à isquemia a gente tem um relaxamento muscular. A gente tem outras abordagens pensando numa dor em caráter nociceptivo, onde a gente tem alterações de vias de dor, pensando um pouco na teoria das comportas, onde a gente vai, por exemplo, sobrecarregar o mecanismo ali de vias de dor lentas e vias de dor rápidas, enfim. Dentro de tudo isso, a gente ainda tem uma divergência na própria avaliação do ponto gatilho, que alguns trabalhos mostram que às vezes o que eu encontro, que eu defino como um ponto gatilho, um avaliador definiu como um ponto gatilho, o outro não detectou como ponto gatilho, Então criou-se até por conta disso uma nomenclatura de ponto gatilho o latente, Que é o que realmente refere os sintomas, Bom, já falando em dor referida, uma das coisas que acontece na sintomatologia de um ponto gatilho é a referência de dor. Então, qual que é a diferença então de dor referida para dor irradiada? A dor irradiada segue o trajeto do nervo, por exemplo, síndromes compressivas na coluna cervical, lombar, torácica. A gente tem um trajeto do nervo onde a gente consegue, por exemplo, olha, eu pego aqui raízes baixas da coluna cervical, a gente sabe que muitas vezes eu tenho uma irradiação na parte posterior, que segue o trajeto do nervo. Olha que interessante, um ponto gatilho na região do infraespinhal, ele pode referir dor também na região do tríceps. Então aí a gente começa a entender o conceito de dor referida, que é o quê? Como se eu tivesse o problema em um lugar, só que os sintomas eles aparecem em outro lugar, no caso que eu falei da região de infraespinhal, aparecer na região do tríceps braquial. Pode aparecer um ponto gatilho em pessoas assintomáticas? Pode. Pode aparecer em pessoas com alguma condição dolorosa? Pode. Todos os músculos podem ter pontos gatilhos? Sim. Olha como é complexo, o tema e como é abrangente, na verdade. Porque eu posso trabalhar com a liberação de pontos gatilhos em diversas regiões do corpo. Poxa, pode ser no adutor, pode ser no glúteo, pode ser no quadrado lombar, pode ser no pescoço. Então eu vou trazer para vocês aqui hoje também algumas condições dolorosas que a gente pode trabalhar com os pontos gatilhos, inclusive, como eu falei lá no início do vídeo, para fazer o diagnóstico diferencial. A gente sabe que muitas vezes uma das características é o aparecimento desses pontos gatilhos após um esforço muscular ou uma condição dolorosa, onde eu tenho como se fosse uma reação de proteção na musculatura,
que quando eu faço o exame manual de palpação, eu sinto pontos que lá atrás, em conceitos mais antigos, o pessoal falava, era um ponto gelatinoso, que tenho que desfazer esse ponto, né? Na verdade, a gente sabe que ele não desfaz, né? Mesmo quando a gente utiliza técnicas de dry needling, né? Na verdade, a gente tem um relaxamento daqueles pontos na banda tensa, né? Então, vamos lá. Uma das coisas para identificação dos pontos gatilhos no exame manual é dentro de uma banda tensa, ou seja, de uma região mais tensa, por exemplo aqui no trapézio, eu identificar pontos dolorosos que referem sintomas em outra região. Vamos fazer o seguinte, vamos para a parte prática para ficar um pouquinho mais claro tudo isso que eu estou comentando com vocês e como eu utilizo isso na prática clínica. Vamos pegar como exemplo um paciente com uma dor inespecífica na região cervical, que pega um pouco dessa região do quadrante superior. Às vezes o paciente se queixa de dor na região escapular, às vezes se queixa de dor na ponta do ombro, principalmente quando movimenta o pescoço. Então, numa avaliação, eu posso utilizar o ponto gatilho até como um diagnóstico diferencial da seguinte forma, né? Pensando numa abordagem por modificação de sintomas. Então, olha só, vamos supor aqui que ela faça um movimento de rotação e acontece uma restrição, né? E eu entendo que essa restrição pode ter origem muscular, porque um dos indícios é sintoma contralateral, né? Quando ela chega no fim do movimento. Geralmente tem uma influência muscular por conta até da tensão. Então a gente já sabe que, por exemplo, o ponto gatilho, ele pode estar presente numa musculatura muito tensa. Então, um teste que eu acabo, no caso do pescoço, que eu acabo fazendo, é tirando um pouco essa tensão para ver se modifica o movimento de rotação. Como que eu tiro essa tensão? Eu faço uma retração da escápula e peço para o paciente rodar a cabeça novamente. Se melhorou o movimento e melhorou o sintoma de dor, pode ser que realmente tenha influência. Aí o que eu faço? Eu peço para o paciente deitar e aí faço a técnica de liberação, encontro o ponto gatilho, faço a técnica de liberação do ponto gatilho e depois eu retesto o movimento. Vamos ver a técnica que eu faço nesses casos? Olha só. Bom, vamos lá. Como é que eu posso fazer essa técnica que eu estava comentando com vocês? Eu tenho que pensar primeiramente no conforto do paciente, lembrando que essa técnica de desativação, vamos chamar assim, dos pontos gatilhos, ela num primeiro momento ela é desagradável, né? Então também não adianta eu tentar furar meu paciente com o dedo, quanto mais pressão melhor é, isso aí é um mito também, né? Então vamos lá, conforto do paciente, eu vou fazer um rastreamento aqui na região de trapézio superior direito, então com a minha mão esquerda eu vou apoiar o pescoço do paciente, né, e a cabeça do paciente para eu ter essa mobilidade, ó, tá? Vou fazer com a minha mão direita o rastreio ali da região que eu desconfio que tem um ponto gatilho, né? Ó, aqui é uma região de ponto gatilho, tá? Que muitas vezes aí é uma característica legal. Aqui nessa região de trapézio, eu posso ter uma dor referida tanto para ombro quanto para a cabeça, para a testa, né? Então muitas vezes vem para essa região da cabeça, vem às vezes no olho, né? Essa é a região referida aqui de dor do trapézio superior. Bom, vamos lá então para a técnica. Aqui eu vou fazer uma pressão em pinça, mas eu poderia fazer uma pressão somente a dígito pressão direta. Minha sugestão é sempre relaxar um pouco essa musculatura. Então, ó, inclino um pouquinho a cabeça, acho o ponto gatilho e faço a dígito pressão. Bom, a paciente vai me referir se está tendo a dor referida, né? Se ela está aumentando, diminuindo, então é o tempo inteiro conversando com o paciente, né? E, obviamente, antes de eu aplicar a técnica, eu explico para o paciente que é uma técnica que no começo ela pode ser dolorosa e depois vamos falar assim, a dor referida ela concentra no meu dedo novamente.
Geralmente, entre 30 e 90 segundos é o tempo que a gente segura aqui, até aliviarem os sintomas e o paciente sentir somente a pressão no dedo. Não solte o dedo antes de aliviar os sintomas referidos, tá? Então aqui aliviou, beleza, tranquilo. Após a liberação do ponto gatilho, é legal a gente trabalhar um pouco alguma linha no sentido aqui das fibras musculares, justamente para continuar esse relaxamento que foi gerado com a liberação, o relaxamento ali do ponto gatilho, tá? Após essa liberação, então eu volto ao paciente sentado igual eu estava avaliando e vejo se melhorou o movimento. Se melhorou o movimento, diminuiu a dor, né, que é aquela referência que a gente tinha, poxa, legal. Então, existe um componente muscular envolvido nessa dor. Então, a gente sabe que uma das fontes de dor é esse componente muscular. Então, para o tratamento, essa técnica ela pode ser elegível. Olha que coisa legal. Se você tem paciente que sofre um pouco com bruxismo, né, com um apertamento ou alguma disfunção na articulação temporomandibular, as famosas DTMs, né, é muito comum que esses pacientes apresentem algumas dores referidas, inclusive até dor de cabeça sendo referida de algum ponto gatilho miofacial, né? Então tem dois músculos que são super importantes, lógico, tem vários aqui que dá pra gente trabalhar, mas são dois que são super importantes, que é o músculo masseter e também o músculo esternocleidomastoide, né, ou ECOM, como muita gente chama. Esses músculos, eles referem esses sintomas na cabeça, fundo do olho e às vezes até mesmo na arcada dentária, como é o caso do esternocleidomastoide. E a técnica para a gente aliviar é identificar a região anatômica dele, né? A gente sabe que o masseter tem dois pontos importantes, mapeados, que podem apresentar ali a dor referida, um pouco mais próximo aqui do arco zigomático, né, onde a gente encontra o ponto gatilho e faz a digitopressão, vê onde está referindo os sintomas e espera esses sintomas ficarem somente pontuais. Acabou a liberação, relaxa um pouquinho essa musculatura e aí eu posso ir direto para o outro ponto. Eu faço a palpação do esternocleidomastoide, olha, e encontro um ponto gatilho miofacial e faço a técnica de compressão em pinça. Veja que eu não estou fazendo uma força absurda, é só encontrar o ponto e ver onde está referindo os sintomas. Muitas vezes esse ponto ele refere dor aqui nessa região mais próxima do hioide, né? Porque como eu falei, na arcada dentária inferior ou até mesmo superior, e às vezes tem pontos aqui que referem dor inclusive na cabeça. Então, nesse vídeo a gente explorou um pouco os aspectos dos pontos gatilhos miofaciais, entendemos um pouco a complexidade e como a gente pode utilizar na prática clínica, tanto no momento de avaliação, como também no momento de tratamento em diversas síndromes dolorosas. Fica a atenção que a técnica de ponto gatilho não é para machucar o paciente, né? Eu vejo muita gente usando erroneamente em patologias onde o paciente tem uma hipersensibilidade na região que não é ponto gatilho. Por exemplo, cuidado com os pacientes com diagnóstico já firmado de fibromialgia. São pacientes que têm uma hipersensibilidade na região e que muitas vezes ficar tentando cutucar muito o paciente ali vai só piorar o quadro. Então atenção em quem você pode usar e em quem você não deve utilizar. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida, por favor, me manda aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar e, novamente, muitas vezes a sua dúvida pode gerar um conteúdo novo e pode ajudar, além de te ajudar, na verdade, pode ajudar muita gente. Até o próximo vídeo.